Hoje temos o prazer de receber Blader Soares. Ele é egresso do PPGD e DPE, é um nome de destaque na área tributária e do contencioso fiscal. Com uma trajetória consolidada na advocacia, forte presença acadêmica, Blader tem se destacado tanto no mercado jurídico quanto na pesquisa em direito tributário. Nessa entrevista, Blader, falaremos sobre sua pesquisa acadêmica, que eu tive a alegria de ser a orientadora do Blader, suas premiações, sua atuação no mercado e sua experiência no mestrado do IDP. Além disso, ele vai compartilhar reflexões sobre a relação entre direito tributário e desenvolvimento econômico, além de alguns conselhos valiosos para pesquisadores e profissionais da área. Seja muito bem-vindo, Blader. Na sua dissertação de mestrado, você pesquisou o tema de PIS/COFINS no regime monofásico do setor de combustíveis. É um tema difícil, complexo, que a gente até utilizou uma área interdisciplinar, foi direito tributário, contabilidade também. E como você observa que sua pesquisa se relaciona com os desafios atuais do direito tributário no Brasil? Bom, é importante destacar que todos os temas que a gente usualmente vê no curso de mestrado, eles são temas atuais. Então são temas que nos deixam incomodados, no sentido bom, né? No sentido de buscar uma discussão, de buscar entender, de buscar aprofundar aquilo, até para eventualmente tentar obter também uma saída diferente daquilo que os tribunais ou a doutrina têm analisado o tema. A minha dissertação especificamente, ela precisou desse complemento de contabilidade, justamente porque existia na época, né, uma grande discussão sobre como funcionaria o regime monofásico do PIS e da COFINS, e eu quis testar se adotando uma teoria ou outra teoria, quais seriam os reflexos contábeis, né, os reflexos econômicos efetivos dessas teorias. Então acabou que ficou, pelo menos na minha visão, ficou um projeto bem interessante, que ainda precisará ser aprimorado no futuro, mas que ele dá esse conceito duplo, né, de qual é a real importância econômica dessa discussão de direito. Infelizmente, na época, né, a gente estava na iminência de um julgamento do Supremo, que deveria solucionar boa parte dessa discussão doutrinária, e esse julgamento acabou acontecendo uma semana antes de eu conseguir depositar o trabalho de dissertação. Por sorte, uma parte do trabalho era justamente analisar qual seria o eventual posicionamento do Supremo, e acabou que o posicionamento que eu havia indicado na dissertação, ele efetivamente se concretizou. No cenário atual, que a gente tem a reforma tributária que já foi publicada, que várias normas ainda vão ser editadas, publicadas para consolidar e regulamentar toda essa matéria da reforma tributária. Eu havia até feito um artigo em paralelo da dissertação mostrando que a reforma, tal como estava sendo proposta e acabou sendo aprovada, ela não solucionaria plenamente esse tema. Isso deverá ser discutido via lei complementar e a regulamentação da reforma tributária. Então é um ponto que, apesar dessa dissertação ela ter sido publicada, né, ter sido depositada logo após o julgamento do Supremo, e a reforma tributária já está sendo regulamentada há 2 anos, é um ponto que ainda precisará ser refinado, tanto na parte doutrinária, envolvendo também os conceitos de contabilidade, quanto na parte legislativa. E isso é bem interessante, né, Vlad? Que a gente vivenciou, eu como orientadora e ele como orientando, de que como a gente trata de temas super atuais, quando o Blader foi defender, o Supremo marcou o julgamento, julgou uma semana antes da defesa dele, e aí é algo que a gente aprende também no mestrado profissional a ter essa adaptabilidade, né? O que é que a gente vai fazer agora, como que a gente vai lidar com essa questão da forma mais atual possível, né, Blader? Esse, na verdade, foi um dos principais pontos para eu ter escolhido justamente o mestrado do IDP e o profissional, porque eu não queria me distanciar da minha realidade profissional, né? Então é um curso que eu fiz buscando especializar, aprofundar os temas, mas sem nunca deixar de lado a aplicabilidade daquilo no dia a dia mesmo, do trabalho como advogado. Então é normal quando a gente está advogando, fazendo recursos, peças, etc., sustentações orais, a gente ver julgamentos sendo alterados, a jurisprudência sendo construída. Então isso foi interessante porque aconteceu na área doutrinária e que geralmente a gente só participa dessas mudanças na parte profissional, né? Foi uma surpresa nessa experiência, mas foi uma experiência que acabou se tornando muito importante também. E a gente queria também escutar um pouco sobre sua experiência durante o mestrado, né? A gente falou da dissertação, dos desafios para defender um tema tão atual. E o que lhe motivou a escolher o IDP para fazer o seu mestrado profissional, e como a experiência do programa contribuiu para a sua trajetória profissional e acadêmica? Apesar de não ser muito velho, né,
muito experiente na área de tributário, mas assim, eu tive muitos colegas e principalmente estagiários também que sempre vieram da formação do IDP. E acabou que foi uma instituição que, apesar de ser recente, sempre chamou minha atenção aqui em Brasília. Acho que os principais pontos, né, que me levaram a escolher o IDP foi, primeiro, os professores. Então assim, você tem uma gama muito boa de professor, são professores renomados que têm um conhecimento específico sobre os temas que se quer trabalhar e principalmente do meu lado profissional, né, que trabalham com isso no dia a dia, que são assessores, são ministros, são advogados públicos e privados. Então acaba que eles sempre conseguem trazer essa discussão, aproximar a discussão acadêmica da discussão profissional e dos debates do dia a dia, coisas que são julgadas, no caso da minha dissertação, né, uma semana antes. Então todas essas discussões acabaram me levando a querer uma instituição que me trouxesse debates atuais, não ficasse analisando coisas sobre o qual já se escreveu muito ou coisas que a gente sabe que um dia pode vir a ter uma discussão. Então esses debates atuais fizeram que eu escolhesse o IDP, além dessa gama dos professores. Excelente, Blader. E você recebeu uma menção honrosa da Câmara Legislativa do DF. Você acha que a sua trajetória no IDP ajudou para receber essa menção honrosa? Eu recebi a menção honrosa da Câmara Legislativa de Brasília por serviços jurídicos prestados, né, ao Distrito Federal. E certamente a busca pelo conhecimento, né, a busca pela especialização, seja lato sensu ou estrito sensu, ela tem a tendência de te levar a esse caminho. Então assim, foi uma surpresa na época, porque era uma coisa que não se faz pensando nisso, né? Você se busca esse conhecimento para o trabalho, para o dia a dia, para convicções pessoais, mas acabou tendo esse reconhecimento. Então assim, foi uma surpresa muito boa, muito agradável e certamente os cursos anteriores, principalmente o curso do IDP, o mestrado especificamente, ele colaborou com tudo isso. Que bom, Blader. E agora voltando para a pesquisa do mestrado, a sua dissertação também, a sua trajetória durante o mestrado resultou em publicação de artigos científicos. Como você avalia esse impacto da sua escrita, do seu estudo na difusão do conhecimento? Esse é um ponto muito legal da gente conversar, porque antes de entrar no mestrado, apesar de já ter escrito, de já ter publicado, de já ter feito outras dissertações, artigos e etc., eu nunca tinha me interessado pela área de publicação. Então acabava que a gente fazia um artigo ou coisa parecida para um curso de extensão, para uma pós-graduação lato sensu, mas não iria atrás das publicações específicas, né, para incluir aquilo num cenário de aprendizado para outras pessoas. No IDP, a primeira coisa que me incentivaram a fazer era justamente tornar tudo isso público. Então, assim, era correr atrás dessas publicações, inclusive via revista IDP, que eu tive um ou outro artigo publicado lá, mas o foco principal era torne isso público, porque isso vai gerar debates. Na hora que a gente está estudando ou respondendo, né, os questionamentos dos professores, é uma coisa. Quando a gente coloca aquilo efetivamente no papel, num sistema, com metodologia científica, num padrão que deve ser publicado, então a gente vê que os conceitos acabam se fixando muito melhor. Então, praticamente todos os meus artigos foram publicados enquanto eu estava no mestrado do IDP. Tivemos, inclusive, 2 publicações organizadas pelos próprios alunos, formando-se grupos para isso, para tentar atingir aquelas publicações A1 e A2 que são mais difíceis, e uma delas foi, inclusive, em âmbito internacional, na Universidade de Salamanca, na Espanha. Ótimo, e é uma coisa, né, que é importante pontuar, que a gente se preocupa também nos nossos grupos, trazer os egressos, né? Sim. Então, eu sou co-líder, né, de um grupo de pesquisa, e aí tive o prazer de reencontrar o Blader no nosso congresso, que a gente fez ano passado aqui em Brasília, sobre reforma tributária e justiça constitucional, e o Blader participa do nosso grupo de pesquisa, então mantém, né, a união entre os egressos e os atuais. Essa troca eu acho bem interessante. E para a gente encerrar, Blader, que conselho você daria para profissionais que desejam atuar e pesquisar na interface entre direito tributário e desenvolvimento? Olha, eu acho que o principal conselho é nunca parem de estudar. Todo mundo fala que porque o direito, ele é sempre uma evolução, isso é uma verdade constante, né? O direito está sempre em evolução, principalmente agora com a reforma tributária. Vai ter muita coisa nova, vai ter que se estudar tudo novamente. Mas o mais importante é, não parem de estudar e não olhem, pelo menos na minha opinião, com o lado profissional, não olhem exclusivamente para o direito. Busquem sempre entender qual é a consequência daqueles pedidos que se faz ao judiciário, quais são as consequências do julgamento. E quando eu falo essas consequências, é importante mencionar que para os dois lados, né? Não só defender cegamente o contribuinte, nem o fisco, no caso do nosso tributário. A gente tem que entender que a gente está numa sociedade e que as decisões de um lado ou do outro, elas vão ter reflexos em todas essa sociedade. Ainda que a gente, como advogado, no meu caso, como advogado particular, tenha a tendência de defender os contribuintes, mas a gente, na parte
acadêmica, a gente tem que ser mais ponderado, a gente tem que saber mesclar essas duas situações, porque no final das contas o objetivo é um melhor sistema jurídico, um melhor sistema tributário e não simplesmente os benefícios individuais de uma tese. É isso. Obrigada, Blader. Eu que agradeço a oportunidade e sobre os grupos, né, do IDP, é muito interessante porque acho que foi o único curso em que, depois de quase 3 anos, todo mundo continua conversando, todo mundo continua compartilhando problemas, soluções, e acaba que isso você leva para fora do IDP, para fora da sua vida profissional, e acaba criando vínculos mesmo com as pessoas. E agora estamos novamente no grupo de estudos, porque, como eu disse antes, nunca parem de estudar. Excelente, Blader. Obrigada. Obrigado.